Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz este topzinho aqui, né, um modelinho de biquíni. Ele é super fácil de fazer, as pontinhas dele é assim, ó, um pouco mais grossa para fazer a amarração nas costas. E o interessante desse top aqui, desse biquíni, é que com a mesma malha dá para fazer 3 modelinhos diferentes. Eu vou deixar as fotinhos, né, dos outros modelos aqui para você ver como que é. Infelizmente não é uma peça 3 em 1, que você consegue usar das 3 formas, porque como tem as partes costuradas, né, então você não consegue transformar, hoje eu vou usar assim, amanhã eu vou usar assado. Você tem que escolher o modelinho que você mais gosta e deixar fixo naquele modelinho. Porque, por exemplo, esse aqui que é coxadinho, ó, o bojo fica assim, um de cada lado, né? Aí os outros dois, o bojo até fica do mesmo lado, mas tem o detalhe o detalhezinho aqui do meio, que é costuradinho, não tem como tirar. Então, por isso que ele é assim, dá pra fazer 3 modelinhos, né? Depois que o teu tricô tá pronto, você pode escolher os 3 modelinhos, mas não é 3 em 1. Aqui ele tá teimosinho, né? A dobra não tá tão bonita, mas no corpo ele fica bem perfeitinho, fica muito bonito. Ele foi feito com o fio biquíni da Pinguim. Esse fio contém elastano, ele estica demais. Esse tamanho que eu fiz aqui no vídeo é um tamanho M, mas durante o passo a passo eu vou deixando ali orientações caso você precise mudar o tamanho, né? Fazer um tamanho diferente. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio biquíni da Pinguim. Aqui eu vou deixar algumas informações do rótulo, ó. O Tex é 233 e essa corzinha aqui é o 5263. E aí, eu vou trabalhar com a agulha de número 5,5. Eu vou trabalhar com fio duplo. Então, eu separei assim, ó, uma parte do novelo, né, fazendo uma bolinha à parte, para mim ter a possibilidade de ter 2 pontinhas aqui. E aí, eu vou iniciar a peça montando aqui na agulha a quantidade de 21 pontos. Após os 21 pontos montados, eu vou começar a trabalhar em ponto barra 1 por 1. Então, eu faço um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. E eu vou só seguir fazendo isso, né? Repetindo um ponto em meia, um ponto em tricô, até o fim da carreira. Aqui no finzinho, eu vou terminar a carreira com um ponto em meia. A segunda carreira, eu vou repetir ponto sobre ponto. Aonde tem tricô, eu faço tricô, e aonde tem meia, eu faço ponto meia. Então, aqui no início, ó, eu faço tricô sobre tricô, próximo em meia, aí eu faço meia sobre meia. Tricô, um meia, um tricô e um meia. É só eu seguir alternando, né? Aí, aqui o finzinho da carreira, eu vou acabar ali o último pontinho em tricô. Com essas 2 carreirinhas, né, já é a repetição do ponto barra 1 por 1. Aí, eu vou seguir repetindo essas 2 carreirinhas, somente fazendo ponto sobre ponto, até eu atingir o tamanho adequado. Aí, quando isso acontecer, eu volto pra gente fazer junto o próximo passo. Aqui, eu já cheguei num comprimento que foi bom pro meu tamanho. Eu vou passar a medida em centímetros, pegando da agulha até aqui o começo, tá com 33 centímetros. E se você for fazer um tamanho diferente aí, essa medida aqui tem que pegar do centro das costas até a parte que fica ali na lateral do corpo, onde geralmente fica as costuras das laterais do corpo. E não se esqueça que quando você for fazer a medida, esse fio tem elastano. Então, você mede com ele esticando um pouquinho, né? Porque quando for fazer a amarração, o fio vai esticar. E aí, essa medida do centro das costas até ali a lateral do corpo, tem que sobrar uma quantidade de tecido aqui, ó, que dê pra fazer o nozinho. Chegado essa altura, então, eu vou aumentar aqui alguns pontos. Eu tenho 21 pontos aqui, eu vou fazer um aumento de 10 pontos para mim ficar com 31 no total. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos em meia e uma laçada.
2 pontos em meia, uma laçada, 2 pontos em meia e uma laçada, e eu vou seguir desse jeito até o fim da carreira. Aqui nessa próxima carreira após os aumentos, eu já vou começar a trabalhar o ponto arroz. Então, o ponto arroz, ele consiste em fazer um ponto meia e um ponto em tricô. E em todas as carreiras, tanto a de direito quanto as de avesso, eu sempre alterno os pontos, né? Aonde tem meia faz tricô e aonde tem tricô faz meia. Então, aqui, eu já vou dar início. Então, eu faço um ponto em meia e um ponto em tricô. Só que esse meu ponto em tricô aqui, ó, ele vai ser uma laçada. Então, eu fiz ele e ele ficou uma laçadinha fechada, ó. Ficou como se fosse um Ezinho ali de baixo. Essa laçada ficou fechada e não vai ficar um buraco aqui aparecendo. Aí, eu continuo a sequência do ponto arroz, né? Esse aqui foi tricô. Então, o próximo eu faço meia. O próximo é um tricô. O próximo caiu aqui em uma laçada. Se eu fizer essa laçada desse jeito que ela tá aqui, ó, essa aqui vai ficar com um buraco bem grande. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou desmanchar ela, vou distorcer ela aqui na agulha e vou fazer meu ponto meia aqui de volta. E aí, ela vai ficar fechadinha, ó, tá? Fica um buraquinho ali, mas fica um buraquinho bem menor. E sigo a sequência. Um ponto em tricô, um ponto em meia. O próximo, que vai ser o meu tricô, ó, caiu a laçada aqui novamente. E daí, aqui no tricô, a laçadinha ficou fechada. Sigo a sequência, um ponto em meia, um ponto em tricô. O próximo é um ponto em meia, e ele caiu na laçada. E, ó, novamente ficou aqui uma laçada de buraco grande. Então, sempre que acontecer isso, distorce a laçada na agulha e tricota novamente o ponto que você quer, que aí é pra resolver o problema ali, ó, e a laçada ficar fechadinha. E aí, é só seguir desse jeitinho, tomando cuidado com as laçadas, pra não ficar de buraco grande, e seguindo a sequência do ponto arroz, que é um ponto em meia e um ponto em tricô. Próxima carreirinha aqui é a segunda do ponto arroz que eu já comecei a fazer. Então, vou fazer mais essa carreirinha aqui para vocês não se confundirem, ó. Aqui o primeiro ponto tá aqui na agulha feito um tricô. Então, como o ponto arroz consiste sempre em inverter, né, em todas as carreiras, como eu já comentei, então, aqui eu vou fazer meia sobre o tricô. Aí, o próximo, aqui da agulha, é um meia. Aí, eu faço um ponto em tricô. O próximo é um tricô, eu faço um ponto meia, próximo é um meia. Aí, eu faço um ponto em tricô. E eu vou seguir alternando desse jeito assim, sempre desencontrando os pontos. Aonde tem meia, faz tricô, e aonde tem tricô, faz meia. Como eu já falei, né, tanto nas carreiras de direito, quanto nas carreiras de avesso, eu faço desse jeitinho. Aí, eu vou seguir trabalhando esse ponto arroz até eu completar o tamanho aqui da parte da frente do biquíni. Aí, quando eu tiver nesse tamanho, eu volto pra gente fazer junto o próximo passo. Aqui, eu continuei trabalhando o ponto arroz, e pra mim, essa medida aqui já tá bom. Pegando ali desde a agulha até aqui a parte onde eu fiz o aumento dos pontos, tá com 35 centímetros trabalhados. Essa medida, se você estiver fazendo um tamanho diferente, você pode medir aí no seu próprio corpo. Você vai colocar os aumentos aqui do ponto na lateral, né, ali aonde tá passando a costura da sua roupa, e tem que tecer até a agulha chegar na outra lateral do seu corpo. Aí, você só não esquece que esse fio aqui estica, então, quando você for fazer essa medida, você tem que acabar esticando um pouquinho pra peça não ficar muito grande depois. E aí, chegado essa altura, então, que a gente definiu que foi bom pro tamanho, a gente vai fazer a diminuição dos pontos. Aqui foram aumentados 10 pontos, então, aqui agora eu vou diminuir esses 10 pontos e voltar a fazer o ponto barra 1 por 1 para fazer a tirinha ali, né, do outro lado.
A diminuição aqui, eu vou fazer assim, ó, um ponto em meia, um ponto em tricô, e aí eu vou fazer uma diminuição, ó, 2 pontos em meia. Aí, eu já tô diminuindo e meio que fazendo ponto barra um por um aqui junto. Então, por isso que não vai dar igualzinho, os pontos aí. Então, eu fiz, né, um meia, um tricô, 2 meia. Daí, eu faço um tricô, um meia, vou fazer outra diminuição, 2 tricôs. Um meia, um tricô, mais uma diminuição, 2 meias. Aí, faço um tricô, um meia, mais uma diminuição, faço 2 tricôs. Então, a sequência que eu tô seguindo aqui é fazer 2 pontos normal, uma diminuição. 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição. E aí, junto, fazendo ponto barra um por um, né? Então, por isso que às vezes uma diminuição sai em tricô e a outra diminuição sai em meia. Aí, eu vou continuar fazendo desse jeitinho até aqui o final. Eu fiz ali aquela carreirinha de diminuições, aí você confere aqui os pontos, tem que estar com 21 pontos aqui na agulha, e eu já fiz alternando, né? Um meia, um tricô, um meia, um tricô, pra dar certo de eu fazer o ponto barra um por um. Se não der certo aquela sequência ali que eu falei de fazer 2 pontos normal e uma diminuição, 2 pontos normal e uma diminuição, você pode fazer mais seguido as diminuições para dar certinho aqui, de ficar essa quantidade de pontos na agulha. Eu mesmo aqui, por exemplo, ó, no finalzinho eu fiz 4 diminuições seguidas aqui para dar certo, a quantidade. E aí, daqui pra frente, aí eu vou trabalhar o ponto barra normal, né? Que nem aqui eu tenho tricô, então eu faço tricô sobre tricô, próximo é meia, próximo é tricô, meia, e aí é do mesmo jeitinho, né, que já fizemos aqui desse ladinho. É só eu ir tecendo ponto barra um por um até eu atingir esse mesmo comprimento aqui. Então, aqui eu segui trabalhando com o ponto barra um por um e eu já tô no mesmo comprimento da parte lá do início. E aí, quando chega, então, nesse comprimento, aí é só fazer o arremate de todos os pontos. Eu vou arrematar assim do jeito tradicional, né, que eu sempre faço. Peguei 2 pontos juntos em meia, o ponto trabalhado, devolve para a agulha. 2 pontos juntos em meia, o ponto trabalhado, devolve para a agulha. Mas, se você souber arrematar aí de um outro jeito, pode fazer da forma que você já está acostumado. A parte do tricô aqui, então, está finalizado. Aí, o próximo passo é fazer o cordãozinho, que vai servir de alcinhas para peça. O cordão é feito em tricô mesmo, ele fica assim, bem rolicinho. E também fazer a colocação do bojo. Os dois vídeos, tanto do cordão quanto da colocação do bojo, eu já tenho aqui no canal. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou repetir, mas eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você poder acompanhar lá. Essa malha aqui, dá para você aproveitar ela e fazer 3 modelinhos diferentes. Mas não fica 3 em um, por causa da maneira que o bojo é costurado. O primeiro, dá para fazer assim, ó. Colocar o bojo, costurar o bojo assim, certinho, por baixo da malha. E daí, depois, você dá uma torcidinha aqui na peça e coloca o outro lado assim. Que aí, você consegue fazer aquele modelo torcidinho, que fica bem bonito. Quando a peça tá retinha, ó, ela fica assim, fica um bojo costurado por baixo e o outro bojo costurado por cima. Na hora de usar, você torce aqui e fica bem bonito. Aí, você tem a opção de usar assim, tomara que caia, ou então, você fazer 2 cordõezinhos desse e costurar para fazer a alcinha. Outra opção que tem é colocar os bojos, né? Aí, aqui para esse modelinho, você costura os bojos alinhadinho, os 2 por baixo. Aí, lá no vídeo da colocação do bojo, eu falo certinho como você centralizar o bojo bem certinho aqui para ficar no lugar certo. Aí, você tem que acompanhar lá para poder ver essa parte. E aí, com o cordãozinho, você pode fazer a alcinha
tradicional aqui e ficar só um top reto. Ou você pode fazer assim, ó. Amarrar aqui esse cordãozinho no meio, pra ele ficar franzidinho aqui. E ele ficar esse modelinho assim. Aí, a própria alcinha sai aqui do centro e amarra lá no pescoço. E a outra opção com o bojo costurado dessa forma também, é você fazer um pedacinho assim, ó, tecido de malha 1 por 1. Aqui eu tenho 9 pontos montados, aí eu trabalhei em barra 1 por 1 por 7 centímetros de comprimento. Aí, você tá lá com os bojos, né, costurados 2 por baixo. Aí, esse pedacinho aqui, eu vou usar pra fazer um detalhezinho aqui no centro, costuradinho. E aí, depois, dá pra usar tomara que caia, e dá pra colocar os cordõezinhos aqui pra fazer alcinhas. Aqui, então, eu já tô trazendo agora a minha peça com o bojo colocadinho. Eu escolhi fazer esse modelo torcidinho assim, que eu acho esse modelo bem charmoso. Aqui ele fica assim meio dobradinho, mas no corpo ele fica todo ajeitadinho. Aí, a parte de dentro fica desse jeitinho assim, mas no reto ele fica desse jeitinho, né? Fica um bojo de um lado, outro bojo de outro, e quando veste e torce que ele fica certinho. Aí, uma diquinha que eu vou dar aqui também é que a colocação da alça, na hora de você costura a alça no bojo, porque o bojo tem sustentação para segurar a alça. Se você costurar no tricô, vai ir levantando um bico assim, ó, porque o tricô estica, né? Não tem muita sustentação para aguentar a alcinha. Então, é isso, a minha peça ficou desse jeitinho assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!